Olá! O Brasil se rende ao potencial da piscicultura. O setor produtivo, que desponta de norte a sul do país, ganhou até ministério. A nova pasta nasce com um pacote de medidas para fortalecer o setor produtivo. A meta do governo federal é de que a produção aquícola nacional chegue a 700 mil toneladas até 2011, gerando mais de 300 mil ocupações. O Nordeste está pronto para receber os investimentos e contribuir para o crescimento da atividade no Brasil. O caminho do desenvolvimento da piscicultura é destaque do programa Conhecer de hoje. Produção legalizada. Piscicultores do Açude Castanhão recebem títulos de lotes de água para a criação de peixe em cativeiro. Próximo passo, o beneficiamento do pescado, filé, bolinha e linguiça, tudo de tilápia. Aproveitamento total. Couro de peixe vira matéria-prima para o artesanato. Jovem das Águas. Você vai conhecer um menino que pesca como gente grande. O programa Conhecer está no ar. A piscicultura cresce no Brasil. O recém-criado Ministério da Pesca e Aquicultura traça um caminho de desenvolvimento do setor produtivo. Uma das estratégias é a entrega de títulos de lotes em águas da União, para que pequenos produtores tenham a chance de se tornar grandes. O Nordeste brasileiro está pronto para receber os novos investimentos e precisa deles para tornar os reservatórios ainda mais produtivos. O destaque é a tilápia. A espécie trazida da Tailândia se multiplica nos açudes do semiárido. No Ceará, o Castanhão, maior reservatório do país para múltiplos usos, mostra o potencial da criação do peixe em cativeiro. 4 metros cúbicos. Essa é a medida oficial de um tanque-rede, utilizado para a produção de peixe em cativeiro. O espaço parece pequeno, principalmente se olharmos em volta. Os tanques ocupam pequenas áreas de grandes açudes. E é justamente aí que está o segredo do sucesso da atividade. Pouco espaço e muita produtividade. Cada um desses tanques suporta de 700 a 1.000 peixes. A produção de pescado é hoje uma das alternativas mais rentáveis de aproveitamento da água dos reservatórios nordestinos. A reprodução em cativeiro, feita nas estações de piscicultura, garante alevinos suficientes para tocar a cadeia produtiva. O destaque é a tilápia. A espécie cultivada no semiárido foi trazida da Tailândia há 6 anos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e foi aqui, no Ceará, que o peixe estrangeiro ganhou identidade sertaneja. A tilápia se adaptou bem ao nosso clima e se reproduz fartamente nos viveiros. As estações do Denox, no Ceará, produzem, em média, 30 milhões de alevinos por ano, o que garante ao estado o título de maior produtor de tilápia do Brasil. A estação de piscicultura Rui Simões de Menezes é uma das mais novas do Nordeste. Ela foi construída no Açude Castanhão, o maior do país e um dos maiores da América Latina. A estação que está lá embaixo é o coração da piscicultura do Castanhão. É lá que os técnicos produzem natural e artificialmente os alevinos que vão ultrapassar esse paredão de concreto de 7 quilômetros de extensão por 64 metros de altura, até chegar a este outro lado, ao reservatório, onde vão percorrer mais 48 quilômetros povoando a bacia hidráulica do Castanhão. Aqui, a reprodução natural de alevinos segue a técnica que veio junto com as tilápias tailandesas. O processo começa nos tanques de repouso, onde os peixes são alimentados. Em seguida, eles são transferidos para esses outros tanques, onde acontece o acasalamento e a fecundação. Algumas larvas nascem nas próprias gaiolas, outras são retiradas das bocas das fêmeas, ainda em forma de ovos. Mas como identificar o sexo dos peixes para saber onde procurar as futuras larvas? A fêmea ela é mais branca em cima, mais colorada em cima, mais amarela a parte de baixo, a parte da cabeça, né? Essa é a grande diferença de um para o outro. E o macho? O macho. O macho
Ela é bem mais avermelhado e mais escuro. Tá aí a diferença, essa daí. Não dá para identificar facilmente. Facilmente, dá para identificar facilmente. Voltando às ovas, elas são retiradas das bocas das fêmeas e seguem para a incubadora. A eclosão acontece em, no máximo, 72 horas. Já as larvas que nasceram nas gaiolas vão direto para os berçários, onde passam pela reversão sexual, ou seja, recebem ração com hormônio para virarem peixes machos, que conseguem melhor desenvolvimento e peso que as fêmeas. Nessa etapa, a estação Rui Simões de Menezes tem um diferencial. A reversão já acontece nas águas do açude e não nos viveiros, como nas demais estações. Isso garante a adaptação total do peixe ao ambiente do cativeiro, reduzindo a taxa de mortalidade de 50% para 5%. O alevino criado em viveiros, revertido em viveiros, geralmente quando ele ia para os tanques de reprodução, até atingir o peso de comercialização, sofria grande estresse e 50% desse peixe chegava a morrer. Então eu imaginei, se eu começar a fazer a reversão, o alevino pós-lava, eu trago a pós-lava para os tanques de alevinagem. Faço ele aqui no tanque berçário, até ele atingir o tamanho ideal dele ir para o tanque de reprodução, para os tanques de reprodução, então ele não vai sofrer estresse. Já a reprodução artificial é destinada às espécies de peixes que têm dificuldade de acasalar em cativeiro, como tambaqui, piau, curimatã. Com a hipofização, é possível produzir alevinos em qualquer época do ano. A técnica genuinamente cearense garante a reposição de espécies atingidas pela construção de barragens, mantendo o controle ambiental, exigência da lei. Toda vez que se vai construir uma grande barragem, um grande reservatório, se faz necessário a construção de uma estação de piscicultura próximo a esse reservatório, com a finalidade, a função exatamente de manter a biodiversidade. Ou seja, fazer com que os peixes de Piracema não continuem se reproduzindo nos reservatórios. No açude Castanhão, esse controle ambiental também é feito naturalmente, ou seja, sem a reprodução manipulada. Como? Com uma ajudinha do homem para que os peixes consigam vencer os obstáculos impostos pela engenharia. Na época da desova, os peixes nadam contra a correnteza, em busca do local ideal para a reprodução. No percurso rio acima, eles acabam esbarrando na parede dos açudes, o que impede a conclusão do ciclo. Aqui, no Castanhão, mais uma invenção cearense dá uma carona aos peixes. É o tanque escada. A época da Piracema, os peixes procuram águas novas para desovar. Como eles chegam em certas barragens, como é o caso do Castanhão, e não conseguem entrar dentro da bacia hidráulica do Castanhão para desovar, então eles chegam a morrer à margem aqui da barragem, se não tiver como eles entrar na barragem. Então nós criamos o tanque escada de peixe com a finalidade deles entrar de tanque em tanque, de escada em escada, degrau em degrau da escada e entrar no tanque. Quando eles chegam no tanque, aí a gente captura eles do tanque, através do carro de transporte de peixe, a gente leva esses peixes até a coleção d'água. Daí eles entram em águas novas e fazem o processo da Piracema. Artificial e naturalmente, a estação Rui Simões de Menezes tem capacidade para produzir 25 milhões de alevinos por ano. E é preciso muito peixe mesmo para povoar 340 mil hectares de área inundada na bacia do Castanhão. Isso sem falar nos tanques rede, que precisam de alevinos para desenvolver a piscicultura, gerando emprego e renda. A atividade no Castanhão ganhou reforço com o Parque Aquícola, lançado no último dia 3 pelo ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin. O parque foi dividido em 4 áreas nas cidades de Nova Jaguaribara, Alto Santo, Jaguaribe e Jaguaretama, atingidas pela construção da barragem. Foram entregues, inicialmente, 854 títulos de lotes de água, cada um com 1.250 metros, espaço que
que comporta 25 tanques-rede. Os lotes foram repassados sem custos, uma forma de compensação para as comunidades que tiveram que recomeçar a vida depois da construção do açude. Famílias que participam de programas sociais, famílias que precisam de fato de uma alternativa de renda. Então esse é um conjunto de critérios exatamente para beneficiar famílias que foram atingidas pela barragem, que são assentadas, que de fato precisam de uma alternativa para ter renda para a sua família. O Parque Aquícola do Castanhão tem uma projeção produtiva inicial de 32 mil toneladas de tilápia por ano, em 22 mil tanques-redes, e há capacidade para triplicar essa produção, sem causar nenhum dano ao meio ambiente. Dá o direito ao produtor para utilizar essa área por até 20 anos, com a licença ambiental, outorga da Agência Nacional de Águas, ou seja, dá segurança para quem deseja produzir, abrindo uma fronteira de produção e incluindo milhares de famílias no processo de produção. Com a implantação do Parque Aquícola, o Ceará, que já é o maior produtor de tilápia do país, pode abastecer também o mercado internacional. O Ceará passará a ser o maior exportador de tilápia do mundo, porque nós vamos ter condições de suprir a necessidade dos mercados europeu e americano. No próximo bloco, a gente continua mostrando o potencial da piscicultura no Castanhão. Vamos navegar pelo reservatório, visitar comunidades de piscicultores e conhecer as possibilidades de beneficiamento do pescado. Para erguer o maior açude do Brasil, foi preciso mexer bastante na infraestrutura da região jaguaribana cearense. Estradas foram desviadas, áreas urbanas inundadas. Boa parte da população teve que mudar de endereço e recomeçar a vida. Com a fartura de água, a piscicultura se tornou uma das opções mais viáveis de geração de renda e produção de alimentos. Nossa equipe de reportagem embarcou em um passeio pelo Castanhão para conhecer as comunidades que nasceram junto com a barragem. 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos, 340 mil hectares de área inundada, o equivalente a 2 baías de Guanabara. Navegar pelo açude Castanhão é conhecer de perto a beleza e o potencial do reservatório e ainda encarar desafios. Quando dizem por aí que o Castanhão é um mar de água, não é exagero não. E não só pelo tamanho, mas pela força dessa água. As ondas aqui às vezes assustam, não é isso? Muitas vezes as ondas aqui chegam a dar 1,20 m de altura. E os pescadores não entram na água com medo de afundarem. Então tem que ter um certo cuidado. Tem que ter um certo cuidado. Muitas vezes eles só saem pela manhã cedinho ou bem à tardinha, porque tem um período do meio-dia que chega as ondas ser muito forte, muito violenta e virar as embarcações. Mas os pescadores conhecem bem essas águas e os limites impostos pela natureza, o que garante a produtividade. E é em busca dela que navegamos. Queremos conhecer o potencial do reservatório para a piscicultura. Depois de percorrer aproximadamente 7 quilômetros, chegamos ao assentamento Curupati Peixe. A comunidade ribeirinha é formada, em sua maioria, por piscicultores. 74 famílias sobrevivem da atividade, desde que as águas do Castanhão inundaram parte da cidade onde moravam. Eles começaram com 10 gaiolas em janeiro de 2004. Hoje são 500 e uma produção média de 45 toneladas de tilápia por mês. Nós chegamos ao assentamento Curupati Peixe em um momento bem especial do processo produtivo. Nós estamos exatamente em uma das plataformas montadas no açude para a sequência da piscicultura aqui no local. O que nós vamos acompanhar agora, o que é que está acontecendo aqui nesse momento, seu João? Nesse momento a gente está fazendo uma seleção aqui dos alevinos de 40 gramas para ir para a engorda. Por que é importante esse processo dentro da piscicultura? É importante para a gente fazer a seleção para mudar o sistema de ração que ele come, a proteína é diferente.
Então esse peixe vem agora aqui, qual é a sequência aqui, o passo a passo? O passo a passo, ele tá com 65 dias, ele entrou com a grama, né? Aí agora a gente vai fazer essa seleção aí, tá com 45 gramas. Aí daqui a 58 dias, 60, a gente faz outra seleção, ele tá com 250 gramas. Aí quando tiver com 250 gramas, ele faz outra seleção para separar o maior e o menor, para durar mais 75 dias, onde vai se tornar a venda. Alguns peixes ultrapassam e muito o tamanho ideal para a comercialização. Quantos quilos tem essa tilápia? Isso daqui é uns 7 quilos. É uma super tilápia. É. Vocês produzem muitas grandes assim? Não, aqui é só para exposição. Aqui é só para exposição mesmo. No Castanhão só tem esse tamanho desse peixe, só no Curupati Peixe. Em outro lugar não tem. No Castanhão, em outro criatório, não existe. Vocês são campeões. Até agora, no momento, são. E dá orgulho isso? Graças a Deus. Os peixes comerciais, ou seja, entre 800 gramas e 1,2 kg, são vendidos a R$ 4,00 a unidade. O custo de produção por peixe é de R$ 2,40, envolvendo gastos com manejo, ração e manutenção dos tanques. O que sobra garante renda mensal mínima de R$ 800 para cada piscicultor do assentamento. Seu José Pequeno dobrou o faturamento. A pesca artesanal, atividade que exercia antes, não lhe rendia mais que R$ 400 por mês. O pescador conheceu muitas águas, fez muitas tentativas, mas o lucro mesmo ficou na experiência. Eu pesquei em Pernambuco, pesquei em Itaparica, pesquei na Bahia, pesquei no Rio Grande, em Açu, pesquei em Bandabuiú, em Pedra Branca, em Catarina. Depois de percorrer todos esses lugares, seu José achou o ponto de parada aqui no Castanhão. Passei 3 anos pescando direto em anzol. Sabe que eu não dou muito valor a botar linha, não. Eu acho bom é pescar de anzol. Eu acho bom mesmo, né? Aí foi o tempo que eles me deram apoio, aí eu passei para cá e pronto. O apoio fez com que ele trocasse de vez o anzol pelas gaiolas. Aumentou o ganho e ainda arrumou casamento. Ou melhor, o casamento foi o passaporte para o embarque na nova atividade. Seu Zé, agora o senhor aqui teve uma sorte medonha, como se diz aqui no Ceará, né? Na linguagem aqui nossa sertaneja. Exatamente. Porque o senhor não poderia entrar na comunidade, não podia participar, porque o senhor não é daqui. Mas o que foi que aconteceu que o senhor conseguiu? Rapaz, porque eu cheguei aqui, aí comecei a gostar, né, de uma mulher aí de dentro, aí achei a oportunidade, aí me coloquei, aí graças a Deus que achei apoio, né? Quer dizer que só entra aqui na comunidade dos piscicultores. Se for da comunidade, tem que casar. Se não for daqui, tem que casar. Só entra se for a pessoa que mora na comunidade. No caso dele, ele entrou que a esposa dele fazia muitos anos que morava na comunidade. Aí por isso que teve a oportunidade para ele através disso aí. Nos despedimos dos piscicultores e seguimos o caminho das águas. No próximo bloco, a gente continua a viagem pelo Castanhão. Vamos conhecer a Associação de Pescadores que utiliza energia eólica em casas flutuantes. Bolinha e linguiça de peixe, artesanato feito do couro da tilápia. As diversas formas de beneficiamento mostram o potencial econômico do pescado. A produção sustentável despertou os produtores para outros tipos de aproveitamento correto da natureza, como a força dos ventos para a geração de energia. Navegar pelas águas do Castanhão é fazer descobertas. Depois de passar ao lado das 12 comportas do açude, avistamos a comunidade produtiva. Simples e sustentável. Desembarcamos atraídos por este catavento, fonte energética.
Energia eólica dentro do açude Castanhão. Aqui a força dos ventos foi bem aproveitada pela Associação de Pescadores para garantir o funcionamento das chamadas casas flutuantes, como essa que nós estamos agora. Bem, vamos conversar aqui com o seu José, que vai explicar como é que funciona a casa e para onde é que vai essa energia gerada aí fora, seu José. Essa energia serve para a televisão e para uma lanterna que é para iluminar as gaiolas à noite, né? O vigia passa a noite aqui. E é para a televisão e a casa. Como é que funciona aqui essa casa? É uma espécie de apoio para vocês? Ela serve para trazer a ração para cá para pesar durante o dia, né? E também quando a gente bota a ração do peixe, aí vem, descansa aqui, né? Aí quando chega a hora de botar de novo, aí vai, passa o dia. Descansa assistindo uma TV. É. Da janela da casa ecológica, seu José enxerga o futuro produtivo. E não só ele. Em terra firme, a produção que sai dos viveiros garante ocupação e renda para mulheres da comunidade. Elas ganharam nova função depois que a piscicultura conquistou espaço no Castanhão. Trocaram a cozinha de casa por esta aqui, bem mais lucrativa. Não é uma cozinha como as outras. Na verdade, é uma pequena fábrica de alimentos, feitos a partir do aproveitamento total do pescado. Primeiro elas tiram o filé, parte nobre. Depois a carne processada vira linguiça e bolinha. Tudo vendido para municípios do Vale do Jaguaribe e para Fortaleza. Dona Terezinha sempre trabalhou com peixes, mas antes era na água, como pescadora artesanal. Agora, com uma jornada menor, ganha mais. Na época a gente pescava, ganhava um pouquinho, né? Aí nas gaiolas se ganha mais e eu trabalho aqui, deu para melhorar, né? Mais ainda. Essa peça artesanal feita de fibra é o fulão. Garante uma outra utilidade à tilápia, ou melhor, ao couro da tilápia. É aqui que ele é curtido para virar matéria-prima para o artesanato. Depois que passa por todo o processo de limpeza e secagem, ele fica assim. O couro fica nesse estado, onde vai ser utilizado para a produção de várias peças. Bem, o couro chegou aqui e daqui ele vai se transformar realmente no artesanato. Isso. Nós fazemos porta-cartões, carteira masculinas, bolsas, cintos. São várias peças que a gente faz com o couro da tilápia no puro artesanato. Agora aqui também a gente pode observar que existem cores, né? Ele também pode ser tingido, o couro, é isso? Tingido de várias cores. A gente escolhe qual é a cor que a gente vai querer. Como foi que vocês aprenderam a trabalhar com esse tipo de artesanato? Com cursos que o Ministério da Integração trouxe com a professora Idinha, de Fortaleza. É uma artesã já muito conhecida no mercado de Fortaleza. Então, a partir desse curso, vocês aprenderam a trabalhar com couro e hoje fabricam, produzem aí várias peças. Agora, como é que está o mercado? Ainda está iniciando? Já há uma aceitação? Como é que está essa questão? Está iniciando, assim. A gente já participou em várias feiras, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Quixadá, Itapipoca, Fortaleza. Agora, em outubro, a gente vai participar do em São Paulo, de 23 a 25. Aí, antes da feira, vai ter uma seleção para quem for em Brasília. E foi em uma dessas oportunidades de mostrar o que sabem fazer com o couro da tilápia que as artesãs abriram a porta para o mercado internacional. Foi através dessa uma feira em São Paulo, que a gente fez um site lá do Nordeste Cerrado. Aí, então, o pessoal abriu o site, aí se interessaram de vir visitar a gente, aí conheceram o couro. Aí, então, levaram a amostra desse couro para Senegal, para mostrar lá. Aí, então, eles retornaram agora, querendo comprar já, mas só que a gente não tem como vender, porque o nosso fulão é pequeno, só suporta 8 quilos. Enquanto não chega ao continente africano, o couro vai ganhando novas formas nas mãos das artesãs cearenses e elas vão se especializando. Não tinha profissão, aí hoje que tem, como surgiu esse artesanato, é a forma de renda, né? Cada dia mais a gente aprende uma nova forma, né, de como trabalhar, e vai modificando as peças.
Para manter a crescente cadeia produtiva e garantir matéria-prima para o beneficiamento do pescado, é preciso continuar investindo nos piscicultores e não só nos veteranos. Em uma época em que as crianças são treinadas para abraçar o mundo, ainda existem aqueles com raízes bem fincadas no interior. O pequeno Thales ainda não ganha dinheiro com o peixe, mas no futuro pode ser um grande pescador. Vocação ele tem de sobra e interesse também. Quando não está na escola, está aqui, na beira do açude. O anzol é meio improvisado, mas o menino fala como profissional. Pega um anzol, bota a isca nele. Pode rebolar? Pode. E rebola. E fica esperando até o peixe chegar. Quando ele puxar, você puxa também. O aprendiz de pescador também aprende outras lições. Ele já sabe que para ter peixe tem que ter água e que aqui ela não vai faltar. Foi jogando o anzol às margens do Castanhão que Thales entendeu a grandiosidade do açude. O que você acha desse açude? Uma delícia, né? Com esse monte d'água aí não vai faltar o quê? Peixe. Uma coisa boa, né? Por quê? Porque você pesca, aí leva a comida para casa, né? Você teve que sair procurar emprego, não acha. Aí pescar é muito bom, né? Que você leva a comida para casa, o peixe para casa. E ainda se diverte. Ainda se diverte. O programa Conhecer de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.